Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Português com Eduardo Moura. E hoje vamos fechar a parte de classes de palavras. Você está no terceiro vídeo desse assunto, lembrando que aqui nós vamos resolver questões, inclusive questões de concurso, vamos fazer mais alguns exercícios, mas se você perdeu os demais conteúdos, eu peço que você retorne à aula 1 e à aula 2. Estes conteúdos vão estar aqui no campo de descrição deste vídeo, ok? Então, você faz lá as aulas, depois, se quiser, volta para esse vídeo, ou faz aqui os exercícios, percebe naquilo que você está mais com dúvida, e aí faz as outras aulas também, ok? Tem uma galera que está chegando aqui muito por conta da prova do Cefet, que vai acontecer no segundo semestre. Esse assunto cai muito na prova do Instituto Federal, então é interessante que vocês façam, mas é o que eu sempre falo, para quem está estudando isso em qualquer ano do colégio, para quem está estudando isso, inclusive, para concurso público, ajuda sim a complementar o seu material, a ampliar o seu horizonte. Enfim, é um assunto muito importante para quem está estudando língua portuguesa, ok? Então, pessoal, antes de tudo, eu vou te pedir o quê? Aquele apoio. E custa apoiar? Estou ouvindo aqui de casa, ó. Não custa. O que você vai fazer para me apoiar? É de graça, é só liberar esse dedo aí que tá de graça, ok? Vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e solta o like. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube indique esse conteúdo para outras pessoas e assim você me ajudando, eu te ajudo a oferecer mais conteúdos gratuitamente para vocês aqui na plataforma, tá certo? Outra possibilidade também é nos seguir através das redes sociais, no Facebook, Português com Eduardo Moura, e no Instagram, @Prof. Eduardo Moura. Vamos dinamizar, trocar já aqui de lado e vamos começar os exercícios. Antes de começar os exercícios, eu quero só dar uma reforçada, na verdade, na parte do advérbio, ok? Que é uma parte de todas aqui que a gente trabalhou que eu considero a mais complicada para vocês, ok? Então, reforçando, ó, advérbio é a classe de palavras que modifica quem, gente? O verbo. É só lembrar, gente, advérbio modifica o quê? O próprio nome está dizendo, ele modifica o verbo. Mas ele modifica só o verbo? Não. Ele modifica também o adjetivo e, acredite, ele também pode modificar um outro advérbio. Então, você pode ter aí 2 advérbios, 3 advérbios coladinhos e um modificar o outro. Então, o verbo, ele modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio. Vamos ver como acontece isso, essas 3 possibilidades, ok? Ó, João correu o quê? Rapidamente. Lembrando que esse finalmente é muita chance de ser advérbio, tá, gente? Esse finalmente aí tem muita chance de ser advérbio. E o rapidamente está mudando o quê? Está mudando o João ou está mudando o correu? Está mudando o correu, né? Não foi o João rapidamente, foi o correr dele que foi rapidamente. Então, ele está mudando quem, gente? Ele está mudando o verbo, ok? E a minha letra aqui está péssima. Vamos fazer uma letra aqui normal mesmo, de caixa alta. Então, aqui ele vai mudar o verbo, o advérbio, modificando o verbo, ok? O livro é muito interessante. Temos um advérbio aqui de intensidade, o muito, né? E ele está modificando o quê? O livro ou ele ser interessante? Ele está modificando o interessante. Agora, o interessante é o quê? É um adjetivo. O que é interessante? O livro é interessante, mas ele é pouco ou muito? Muito interessante. Então, o interessante, que é o adjetivo, muda o substantivo, que é o livro. Agora, o muito, que é o advérbio, ele está modificando quem, gente? O adjetivo, ok? Ele está modificando aqui, ó, o interessante, que é o nosso adjetivo, ok? E a terceira e última, os rapazes moram aqui, ok? O aqui é o quê, né? O aqui primeiro, vamos por partes. O aqui, ele é o nosso advérbio,
ok? E está modificando o que aqui? Primeiro, o aqui é um advérbio de lugar, né? Vamos botar aqui, ó, advérbio de lugar. E ele está modificando quem, gente? Ele está modificando o verbo também, ok? Os rapazes moram aqui. Ficou faltando só um exemplo do advérbio, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Um advérbio mudando um outro advérbio, ok? Que ficou faltando esse terceiro exemplo, mas a gente faz aqui na hora para vocês. Pronto, já tem aqui, ó. Vou botar aqui para vocês no lado nesse momento. Ó. Ele correu muito rapidamente, gente. Ó, vou botar aqui, ó. Tem como aumentar essa letra aqui, gente? Eu queria aumentar. Isso. Show. Agora eu vou ajeitar aqui, ó. Bom, ela correu muito rapidamente. Vamos pensar aqui por partes, né? Correu é o quê? Correu é o verbo, não é isso? Nós temos o verbo o quê? Correr, não é isso? Show. Então, primeiro temos aqui o nosso verbo. Vamos botar aqui, verbo. Show. Agora, o muito vai ser o quê? Vai ser o advérbio de intensidade, né? Então, nós temos um advérbio. Esse advérbio aqui, ele está mudando o quê, gente? Esse advérbio aqui, ele está mudando o nosso verbo, o verbo correr. Ele correu muito. Mas muito como? Muito rapidamente. Esse rapidamente é um advérbio também de modo, ok? É um advérbio de modo. Então, vamos colocar aqui que ele é um advérbio, só que ele está mudando o correu? Não, ele está mudando o muito, que é um outro advérbio. Só para repetir, nós temos um verbo ou um advérbio de intensidade, o muito, que está modificando o correu, e nós temos um advérbio de modo, que está modificando o outro advérbio, que é o advérbio de intensidade, o advérbio muito, tá bom? Então, o verbo ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, um outro advérbio. Ficou bem tranquilo? Acho que deu para entender direitinho. Aí, se for com dúvida, manda no comentário que eu estou sempre respondendo para vocês assim que possível, ok? Vamos então para a atividade? Vamos fazer então algumas atividades. Número 1, identifique os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios das frases a seguir, ok? Então, vamos por partes, gente. Ó. O atleta dedicado treinou intensamente para a competição. Vou botar aqui por cor diferente, ok? Ó. O atleta, substantivo. Tem mais algum outro substantivo? Estou ouvindo aqui de casa. Tem, ó, a competição. Show. Vamos agora trocar a cor para o adjetivo. Qual é o adjetivo? Temos o adjetivo dedicado. Por quê? Porque dedicado está modificando o quê? A palavra atleta, que é o nosso substantivo. Então, temos um adjetivo que é a palavra dedicado. Mudando de cor, qual é o verbo? Treinou. Treinou. Treinou é um verbo de ação, certo? E intensamente é o nosso advérbio, que está modificando quem? O verbo treinou, ok? Ele também termina em mente, como eu disse para vocês, quando termina em mente, há uma chance muito grande de ser o advérbio. Então, vamos botar as cores aqui para vocês perceberem direitinho, ó. Primeira cor, segunda cor, terceira cor e quarta cor, ok? E aqui a primeira é substantivo, a segunda é adjetivo, na terceira, verbo, e na quarta, o advérbio, ok? Cada cor
fica aí, portanto, uma classe de palavras para ficar mais rápido, mais dinâmico para a gente resolver, ok? Vamos lá, então. Vamos para a letra B. Vamos começar com o substantivo. Quais substantivos nós temos, gente? A professora, substantivo. Tem artigo, gente? Substantivo, ok? E temos o quê? O conteúdo, também substantivo. Mas a professora, ela é como? Ela é... Eu errei a cor agora aqui, peraí. Trocar aqui a cor, senão vocês vão se confundir. Perdão. A cor é essa. Do substantivo, a cor é essa aqui. Então, substantivo, a professora e o conteúdo. Mas qual é... Aliás, quais são... Ou qual é? Vamos ver, vamos contar os adjetivos. Adjetivos são aquelas palavras que dão características. Como é a professora? Ela é paciente. Então, paciente é o nosso adjetivo. Tem mais algum? Não. Qual é o verbo, gente? O verbo é o explicou. É um verbo que determina o quê? Ação. Lembrando que verbo podem ser palavras aí que indicam ação, fenômeno da natureza ou estado. E qual é o nosso adjetivo para finalizar? É o claramente, né? Finalmente, quase sempre é advérbio e está modificando o explicou, ok? Lembrando que o adjetivo paciente está modificando ou dando características, melhor dizendo aí, à professora, ok? Então, ficamos aí com a classificação de cada palavra desta frase. Vou botar aqui embaixo de novo para vocês verificarem comigo. Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, o primeiro substantivo, o segundo adjetivo, o terceiro verbo e o quarto advérbio. Show? E a gente vai pintando que aí fica mais facilzinho de você trabalhar comigo, tá certo? Vamos lá. O cientista curioso observou cuidadosamente o experimento. O que nós temos aí de substantivos? Vamos lá. Pausa e tenta fazer. Primeiro, nós temos o cientista, né? Tem um artigo ali, está dando um nome substantivo. E temos o experimento, outro com artigo também. Então, primeiro que eu errei a cor de novo. Vamos lá, bota a cor certa. Isso, ó. O cientista e o experimento. Show. Agora vamos para a segunda cor, que é a cor do adjetivo. O que temos de adjetivo aí? O que está dando característica? O curioso, não é isso? Professor, o cientista era curioso. Eu estou dando uma característica ao cientista, que é o nosso sujeito da frase. Quais são ou qual é o verbo, gente? O verbo observou, vem do verbo observar. E é um verbo de ação também. E ele observou de que forma? Cuidadosamente. Temos uma palavra que termina com mente, está modificando o quê? O nosso verbo. É como ele observa, né? É o modo como ele observa. Então, tudo que modifica o verbo, a gente chama de quê? De advérbio. Pausa aí para o próximo, gente. Vamos lá. Vamos fazer substantivos. A menina, temos o artigo. O que mais? Os amigos. Os amigos. Show. Adjetivos. Quais são as características que nós temos aí nessas frases? Nessas palavras, melhor dizendo. Temos o alegre. Quem é alegre? É a menina. Está modificando o substantivo. O que mais? Temos o quê? Temos... Qual outro? Felizes. Felizes está modificando quem? Está modificando os amigos. Ok? Verbo. Qual o verbo que nós temos? Só tem um. Sorriu. É o verbo de ação. Certo? Sorriu de que forma? De que modo? Espontaneamente. Espontaneamente está modificando o quê? Está modificando o nosso verbo. É o modo como ele sorriu. Finalmente. Então, nós temos um
advérbio. Esse é o único advérbio? Sim ou não? Não. Nós temos um outro advérbio, que é o advérbio demais, que é de intensidade. Esse não termina em mente, mas é advérbio, ok? Mas ele está modificando o verbo dessa vez? Não. Lembra que o advérbio ele pode modificar o próprio advérbio, ele pode modificar o verbo ou ele pode modificar o adjetivo. E ele está modificando quem, gente? Ele está modificando o adjetivo felizes, né? Eles estão felizes, mas são felizes demais. Então, eu estou dando intensidade a essa felicidade. Portanto, tudo aquilo que modifica o adjetivo, eu chamo de advérbio, ok? Então, temos dois advérbios nesta frase, o advérbio espontaneamente e o advérbio demais. Vamos para o próximo. Vamos pintar de novo para vocês não esquecerem? Primeiro, segundo, terceiro. Opa, passei da conta. Terceiro, vai para o quarto. Vem de ré. Quarto. Vamos lá. Primeiro, substantivo. Segundo, adjetivo. Terceiro, verbo. E quarto, advérbio. Show? Vamos trabalhar? Frase na tela. Pause e tenta fazer. Foi? Vamos corrigir? Vamos lá. O estudante responsável respondeu corretamente às excelentes perguntas. Substantivo. O estudante. Aqui, gente, as excelentes também é substantivo. Porque esse as aqui, nós temos uma contração. Esse sinal aqui é o sinal de crase. A gente ainda não fez uma aula de crase, pretendo fazer futuramente com vocês, ok? A crase, ela é o as, artigo, mais o as, preposição, ok? Tanto faz a ordem, tá? Mas é a soma desses dois as aí. As, artigo, com as, preposição. Como eu não vou escrever as excelentes perguntas, a gente junta tudo e faz o sinal de crase. Um desse as é artigo, ok? E se ele é artigo excelente, também é substantivo, ok? Vamos lá. Qual é o adjetivo? Quais são os adjetivos? Responsável está dando característica a quem? Ao estudante. E eu caí numa pegadinha aqui com vocês, gente. Dei mole, mas vou refazer que vocês vão entender. Excelentes não é, vamos ter que voltar, ó. Tem que prestar atenção. Eu acabei caindo aqui na pegadinha, ó. O as é aquilo mesmo que eu coloquei. O as é o a, vamos botar de novo, ó. É o as, artigo, mais as, preposição. Mais as, preposição, exatamente. As o quê? Perguntas. As perguntas que são o substantivo aqui, ok? Então, vou botar aqui, acabei caindo na pegadinha. Agora, vamos para o adjetivo que vocês vão acertar. Ó, quais são os adjetivos? O que está dando característica? Responsável, como eu tinha dito, e o excelente. Eu tinha marcado excelente como adjetivo, aliás, como substantivo, mas ele não é substantivo, ele é adjetivo. Então, perguntas é substantivo, por quê? Porque tem esse as aqui da contração da preposição com o artigo, ok? E excelentes, portanto, é adjetivo. Então, só para frisar, excelentes, adjetivo, e perguntas substantivo. Tem que ficar de olho, porque nem sempre vem na ordem. Eu fui na situação de fazer na ordem, acabei não me atentando. Então, excelentes, adjetivo, e perguntas substantivo, ok? É comum que a gente possa se confundir. Se você se confundir na prova, dá uma conferida, que dá tempo de acertar, tá bom? Respondeu é o quê, gente? Respondeu é o nosso verbo, né? Então, vou botar aqui da cor do verbo de ação. E qual é o nosso advérbio? Corretamente, finalmente, e está alterando o quê?
a forma como o verbo ele foi, portanto, aí trabalhado. Então, respondeu corretamente. Muda o verbo, advérbio. Mais uma. O sapeca menino correu rapidamente pelo parque. Tem pegadinha nessa também. Pausa e tenta fazer. Agora não vou cair. Cair nem a outra, mas não vou cair com vocês agora nessa. Substantivo. É o que? É o sapeca? Não. É o menino. Menino é o substantivo. Ok? Qual outro substantivo que eu tenho? O pelo, gente. O pelo é por mais o. A junta fica pelo. Então, tem um artigo o aqui. Então, nós temos o parque também como substantivo. Essa daqui era uma pegadinha também, como na anterior. O sapeca não é substantivo, ok? O sapeca é adjetivo. O sapeca, menino, ok? Porque menino não é um... Ele não é um adjetivo nesse caso, ok? O que está dando característica aí é o sapeca. O menino era sapeca, é uma característica do menino. Não era o sapeca que era um menino, ok? Então, portanto, nós temos aqui um adjetivo, que é o sapeca, e o menino é o nosso substantivo, ok? E o parque, essa facinho, é o nosso substantivo. Qual é o verbo aí, gente? É o verbo correu, ok? E o nosso advérbio, rapidamente. Troquei aqui a cor do verbo, né? Vou só alterar aqui. O verbo é o correu e o rapidamente é o nosso advérbio de modo, ok? Show? Tem mais ou acabou? Vamos para as questões de concurso. Vou dar uma reduzida aqui para vocês poderem ler. Deem pause e vamos tentar fazer agora. Bom, só aqui que eu precisei voltar aqui com a imagem. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Pronto, a gente faz ao vivo aqui. Vão dando pause aí, tentem fazer, enquanto eu vou aqui me ajeitando e vendo se está tudo funcionando direitinho. Vamos lá? Número 1, questão da FEPES 2026, uma questão adaptada que eu coloquei aqui para vocês. Ele sobe no ar e alcança nossos olhos, ativando nervos sensíveis que fazem os olhos arderem e lacrimejarem para se proteger. Os verbos sobe e alcança, eles estão em qual tempo verbal? Lembra que a gente falou que tempo verbal é o quê? Presente, pretérito ou passado e futuro. E as suas o quê? E as suas ramificações, né? Principalmente para o pretérito e para o futuro. Então, ele quer saber aí quais os verbos estão em quais tempos. Ele quer saber o verbo sobe e o verbo alcança. Estão empregados em qual tempo verbal? A gente está vendo que nas 4 alternativas só tem um tempo verbal. Então, tu já sabe que os 2 verbos estão no mesmo tempo verbal. Aí nós temos imperativo, indicativo, indicativo, indicativo. Vamos pensar. Imperativo era o quê, gente? Vamos pensar primeiro se ele era imperativo e indicativo, porque são só as opções que nós temos, ó. Imperativo, indicativo, indicativo e indicativo.
O que o verbo no imperativo ele faz? Vamos lembrar, ele dá uma ordem, ele dá um conselho. Vamos ver se tem ordem, tem conselho. Porque se tiver ordem ou conselho, já é a letra A. Certo? Vamos ver. Ele sobe no ar e alcança nossos olhos, ativando nervos sensíveis que fazem os olhos arderem e lacrimejarem para se proteger. Cadê o sobe? Ele sobe. Tem alguma ordem aí? Tem algum desejo? Não, né, gente? Ele alcança. Tem ordem aí? Não. Tem desejo? Não. Então a gente já sabe que a letra A não vai ser. Não tem ordem e não pode ser imperativo. Então a gente já sabe que estamos diante de um verbo que está no indicativo, segundo as próprias alternativas sobraram aí para a gente. Modo indicativo. Agora vamos pensar, gente. Tem aí a opção letra B, presente, letra C, pretérito perfeito e letra D, futuro do presente. Eu preciso lembrar a conjugação para acertar essa questão? Não. Dá para você fazer só pelo sentido. Vamos pensar aqui, ó. Ele sobe, ele alcança. É algo no presente? É algo no passado ou é algo no futuro? Acertou quem marcou letra B no presente, né, gente? Ele sobe, ele alcança. Tá dando um sentido de o quê? Imediato, de agora, instantâneo, né? Se fosse pretérito, ele subiu, ele alcançou. Se fosse futuro, ele subirá, ele alcançará. Então, não teria como ser, de qualquer forma, a letra C e a letra D. Porque se fosse pretérito, deixa eu cortar aqui. Para ser pretérito, gente, teria que ser o quê? Como eu falei, subiu, alcançou. E para ser futuro, teria que ser o quê? Subirá, alcançará. Então, gabarito da número 1, letra B. Fácil, deu para fazer só pelo macete da última aula, que a gente falou de imperativo, indicativo, subjuntivo e dos tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Se você não entendeu, você volta na aula de verbo, que é a aula número 2, refaz lá que você vai entender melhor essa questão, ok? Questão número 2. Vamos lá para a gente tentar resolver. Pausa aí e tentem fazer. Questão 2, gente. Vamos lá. Na frase, primeiro vamos dar crédito aqui à banca. Questão da Avança São Paulo, 2026. Na frase, abre aspas, Fabiana enfrentou algumas dificuldades recentemente, mas conversamos ontem e ela está superando. Quais as palavras são advérbios, gente? Gente, vamos lembrar, a gente acabou de fazer a aula de advérbio. O que o advérbio muda? Vou botar aqui do lado. O advérbio, ele muda como rima o próprio verbo, ou o adjetivo, ou o próprio, ou outro advérbio, né? Vamos botar assim. Então, para ser advérbio, ele vai ter que mudar essas três classes de palavras aí que nós acabamos de citar, ok? Vamos, então, pensar aqui de cima para baixo e vamos matar as questões? Vamos lá. Enfrentou. Enfrentou é advérbio? Bom, primeiro ele quer saber o que é advérbio. Quais as palavras são advérbios? Gente, enfrentou é advérbio? Não, gente. Enfrentou é verbo. Eu enfrento, tu enfrentas, ele enfrenta. Verbo de ação. Então, você não pode marcar de maneira alguma a letra E, porque enfrentou é um verbo de ação. Então, você já elimina a letra E. E superando também é um verbo, gente. É o do verbo superar, ok? Só que ele está no gerúndio. Então, a letra E você não pode marcar por nada nesse mundo, ok? Você está estudando e quem está estudando não pode marcar isso, ok? Show! Gente, vamos pensar agora na letra D. Temos dificuldades e está.
Eu não vou entrar muito com vocês, porque esse algumas aqui, ele é pronome indefinido, ok? Então, vocês podem ter uma dúvida, uma dificuldade para definir esse dificuldades aqui, ok? Vocês podem ter, sim, uma pequena dúvida na hora de fazer. Mas ali, olha a outra palavra que está do lado do dificuldades, lá na letra B. Qual é a palavra? É o está. Está é advérbio, gente? Está é advérbio? A gente acabou de falar aqui agora. Está é o quê? Está é verbo. Eu conjugo, ok? Eu conjugo, tu conjugas, ele conjuga. Nós... Eita, também conjugar é verbo, mas não é esse verbo. Errei. Ele está, tu estás, ele está, nós estamos. Conjugar e estar são verbos. Então, você também não poderia marcar a letra C. Aliás, a letra D. Você não podia marcar, porque o está é verbo, ok? Você pode até ter uma dificuldade com a palavra dificuldades, mas a letra D você não pode marcar por conta do está. Está é verbo, ok, gente? Não pode ser aí, portanto, a nossa alternativa. Lembrando, gente, que esse dificuldades aí, ele está do lado do algumas. Esse algumas aqui, ele é pronome indefinido, que não é... Não, a gente não está tratando aqui de pronome indefinido nesse momento, ok? Mas esse pronome indefinido, ele acaba atuando, vou explicar aqui bem a grosso modo para vocês, como se fosse um artigo. Algumas dificuldades, as dificuldades. Então, esse dificuldades aqui, ó, ele é substantivo. Ele não é adjetivo, ok? Ele é substantivo. Mas você mataria essa questão porque você sabe que o está é um verbo. É uma palavra que eu consigo conjugar. Eu estou, tu estás, ele está. Então, essa alternativa também estaria fora. Vamos à letra C. Recentemente. Opa! Finalmente, né? Finalmente tem muita chance de ser verbo. Aliás, advérbio. Recentemente, finalmente, tem muita chance de ser advérbio. Ele tem um sentido aí de tempo, modo, lugar, companhia? Tem. Tem um sentido de quê? De tempo. Se ele tem um sentido de tempo, ele tem muita chance de ser um advérbio. Então, primeiro, recentemente, de fato, é um advérbio, ok? E o ontem, gente? Ontem não termina em mente, o que não quer dizer que não possa ser um advérbio, ok? Ontem traz sentido de quê? De tempo também, assim como recentemente, o ontem também traz um sentido de tempo. Opa, acho que estamos com gabarito. Vou para a próxima, sem ver as próximas alternativas? Vou para a próxima questão, sem olhar as outras letras? Não. Você está estudando, você está aqui comigo, você está aqui o quê? De mão dada comigo para aprender. Então, vamos checar todas para ver se a gente não se embolou aqui no pensamento, que até o professor aqui se embola também algumas vezes, ok? Gente, letra B não dá para marcar. Ela é pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, são pronomes pessoais do caso reto. Não pode marcar, gente. Ela não pode marcar. Então, aqui você também já ia tirar, essa alternativa inteira. E nem ia perder tempo com tudo, tá? Nem ia perder, porque o ela é pronome. Ela não é advérbio. Então, você já podia passar para a próxima questão sem perder tempo, ok? E agora, só para comentar do tudo, gente. Tem tudo na frase? Fabiana enfrentou algumas dificuldades, mas conversamos ontem e ela está superando. Vocês acharam tudo aqui? Não tem nem tudo. Então, não podia nem estar ali o tudo como advérbio se ele nem foi citado na frase. Mas só pelo ela vocês já matariam, ok? Algumas e mais. Quem está estudando comigo há um tempo sabe que o mais é uma conjunção adversativa. Nunca será um advérbio. Nunca. Jamais. Never, not, esquece. Não vai ser. Ok?
E o algumas, como eu citei para vocês anteriormente, e eu não vou explicar isso agora, porque não é uma aula de pronome indefinido, ele é um pronome indefinido, ok? Ele funciona ali como uma espécie, a grosso modo, tá, gente? De artigo ali para a palavra dificuldades. Mas não entrem nisso agora, mas você mataria também pelo mais, porque o mais é conjunção adversativa. Portanto, número 2, nós temos o gabarito letra C de Cefet, para quem está estudando aí para o Cefet. Vamos para o número 3. Vou dar uma reduzida aqui para caber na sua tela. Você dá aquele pause maroto e tenta fazer. Ficou pequeno, né? Vou tentar ver se aumenta um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ele quer, gente, qual advérbio... Ele quer saber qual advérbio está sublinhado e está com a análise correta, tá? Então, vou só tirar aqui, vou suprimir a alternativa, o comando da questão, porque a questão pede isso. Vamos ver, então, letra por letra? Pausou? Agora eu vou dar um zoom e a gente vai avaliar letra por letra. Ok? Letra A, de amor. As sociedades modernas parecem orgulhar-se demais da abolição da escravatura. Frase de Marquês Custinho. É intensidade? Demais. Intenso. Demais. Menos. Né? Brincadeiras à parte, tá, gente? Demais, muito, pouco, intensidade. Aparentemente, o nosso gabarito, não é esse? Vou marcar sem ler as outras? Não, não faça isso, meus amigos. Não façam isso, pelo amor que vocês têm a mim, se é que vocês têm amor por mim. Mas se vocês não têm amor por mim, tenham por vocês. Não façam assim, a letra A, ela é às vezes assim, ela reluz como ouro. O aluno vê aquilo certo e marca, se engana, se embanana e vai embora. Não faça isso. Marque A, se for o caso, se for a resposta certa, mas vamos olhar para as outras alternativas. Por enquanto, A, mas vamos ver as outras. Letra B. A academia é esse hospital de parlapatice, onde se pratica diariamente em Anima Mobile a experiência do medalhão, frase de Mário de Andrade. Ele está trabalhando com diariamente e modo. Deixa eu trocar a cor. Diariamente e modo. Gente, diariamente é modo? Nem. Se você marcou diariamente modo, você não está estudando comigo. Então, começa a estudar comigo. Diariamente é tempo, gente. É advérbio e é de tempo, não é de modo. Diariamente, todo dia é tempo, ok? Então, quem marcou a letra B, sinto muito, tem que estudar muito, porque não é modo. Letra C. Aquela sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupo dos membros da ABL é de reprovação. Pelo português, ainda estar vivo. Gente, esse ainda é de afirmação? Eu quero ouvir daqui se ele é ou não é de afirmação, gente. Sim ou não? Não, gente. Ele não é de afirmação, gente. Ele não é nem a pau de afirmação, ok? Vocês têm que ficar muito atentos, vocês precisam ficar atentos aí a esses advérbios e os sentidos dele, ok? O ainda, ele é tempo, né? Dá até uma sensação de afirmação, mas não, ainda ocorre, né? Ele ainda está indicando continuidade, ocorrência. Então, ainda é tempo, não é afirmação. Então, nós temos mais uma alternativa errada. Está caminhando para a letra A, mas a gente vai checar tudo. Então, o ainda aqui, gente, por favor, tá? É tempo. Ok? Não esqueçam disso. Letra D. Se o mundo fosse realmente governado
pelo acaso, não haveria tantas injustiças, frases do Galiani falando sobre dúvida. E aí, realmente é dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Quero ouvir daqui. Não, né, gente? Realmente não é dúvida. Se é realmente, como é dúvida? Tá com dúvida de quê? Não, gente. Aí o realmente é o quê? A afirmação. É realmente. É isso aí. Então a gente vai eliminar também o quê? A letra D, né? A letra D tá fora. Deixa eu tirar aqui, pintar de vermelho. Tá acabando. Segura aí. Não larga minha mão, não, que tá acabando. Letra E. O que chamamos acaso talvez seja a lógica de dúvida. É a frase do Bernanos. Negação. Gente, talvez a negação, pelo amor dos meus filhinhos. Não é, gente. Talvez é o quê? Talvez eu vá, talvez eu não vá. Talvez eu saia, talvez eu não saia. É uma certeza? Não. É uma negação? Não. É uma dúvida, né, gente? Então, nem pensar. Letra E também não pode ser o gabarito. Então, nesse caso, de fato, direito, letra A. O demais está se referindo, sim, à intensidade. Uma questão da FGV, uma banca super poderosa e difícil, polêmica, danada, às vezes rasteira, não é? Porém, nessa daí eu achei que a FGV deu uma colher de chá para a galera aí, não foi das piores questões, não. Ok? Então, gabarito, letra A. Número 4, Igeduc. Deixa eu ver se eu preciso aqui baixar para vocês. 4 alternativas para vocês irem pensando aí. Vamos lá, meu povo, tá acabando. Faltam 2, essa e mais uma. Foi? Vamos lá? Número 4. Deixa eu ler aqui o gabarito. O gabarito não, deixa eu ler aqui o comando da questão para vocês. Vai até o número 6, tá, gente? Não é número 5, não. Falei, temos mais 3 questões. Número 4. Agora eu vou aumentar, já que vocês deram um print aí para resolver. O calor deve persistir até o fim da semana, com possibilidade de alívio gradual nos dias seguintes, à medida que o padrão atmosférico comece a mudar. O verbo destacado na frase encontra-se conjugado no. Gente, qual é o verbo que ele quer? O verbo comece, ok? Vamos ler de novo onde ele está na frase. O calor deve persistir até o fim de semana, com a possibilidade de alívio gradual nos dias seguintes, à medida que o padrão atmosférico comece. Que ele comece. Vamos pensar aí, ó. Vamos pensar primeiro na questão do imperativo, subjuntivo e indicativo, ok? O que nós temos aí? Nós temos imperativo, não é? Subjuntivo, indicativo e subjuntivo. Imperativo a gente sabe que é ordem ou desejo. Está havendo uma ordem ou um desejo nessa letra? Aliás, nessa frase? Vou ler de novo. Ó. O calor deve persistir até o fim de semana, com possibilidade de alívio gradual nos dias seguintes, à medida que o padrão atmosférico comece. Gente, não tem nada de ordem, não tem nada de desejo. Ele fala de uma possibilidade, à medida que o padrão atmosférico comece. Ele pode começar, como ele pode não começar, ok? Então, letra A você não pode marcar, porque não tem ordem e não tem desejo, ok? Então, vou eliminar aqui a letra A. Gente, sendo imperativo, não sendo imperativo, você já tira toda a questão. Já está anulando a alternativa, ok? Não é imperativo. Ficamos com subjuntivo ou indicativo. O subjuntivo é uma possibilidade e o indicativo é uma certeza. Ele crava. Que o padrão atmosférico comece, que ele comece. Nós temos certeza? Não, nós não temos certeza. É uma possibilidade. Se começar, vai mudar. E se não começar? Não vai mudar. Não é? Então, que ele comece.
Ele começando vai mudar. Então, nós já podemos tirar o indicativo. Então, nós também tiramos a nossa letrinha C, ok? Então, sobrou B, que tem subjuntivo, e sobrou D, que também tem subjuntivo. Aí ele quer saber se ele é presente do subjuntivo ou é futuro do subjuntivo. Gente, tem o que aqui? Que ele comece, que o padrão atmosférico comece. Se tem o que, tá na cara que é presente, gente. O que ali, ele já puxa, ele é uma partícula que indica o presente, ok? E, gente, não está falando de futuro, né? Porque se fosse futuro, não seria o quê? Seria o quando o padrão atmosférico começará, ok? Então, quando ele, aliás, perdão, quando o padrão atmosférico começar, falei errado, quando ele começar, ok? Se fosse futuro, era quando? Quando ele começar. Então, não pode ser comece. Que ele comece, que o padrão atmosférico comece, é presente, ok? O que ali já ajuda você a entender que o gabarito é a letra B, presente do subjuntivo. Se fosse futuro, seria quando, e quando ele começar, quando o padrão atmosférico começar. Então, gabarito, letra B. Dúvida, manda aqui no comentário que a gente vai conversando, ok? Número 5, agora sim a penúltima. Tentem aí. Questão da Amalc, 2026. Vamos lá. Casos de fortes turbulências em voos comerciais têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. Em 2024, um avião da Singapore Airlines enfrentou severa instabilidade ao sobrevoar o sul de Myanmar. Assinale a alternativa que contenha adjetivo seguido de substantivo, respectivamente. Gente, ele quer um adjetivo e depois o substantivo, ok? Lembrando que o substantivo dá nome e eu posso colocar sempre o artigo definido na frente, o, a, os, as, que ele me ajuda a entender. E o adjetivo, ele dá a característica ao substantivo. Então, vamos tentar achar o substantivo primeiro e depois a gente vê se está dando característica ou não, ok? Lembrando, gente, ele quer adjetivo e substantivo. Ele não quer substantivo e adjetivo. Primeiro, ele quer um adjetivo, que eu vou pintar dessa cor, e ele quer um substantivo, que eu vou pintar dessa cor, ok? Vamos botar aqui. Os voos comerciais. Os voos. Substantivo, não é? Então, os voos, substantivo. Comerciais é a característica de quem? É a característica do voo. Então, é adjetivo. Esse é o nosso gabarito? Não. Porque ele quer primeiro um adjetivo e depois um substantivo. Então, aqui a gente achou o quê? Primeiro substantivo e depois adjetivo, ok? Se eu botasse voos, os comerciais nunca poderiam ser substantivo nesse caso. Vamos lá. As fortes turbulências. Ok. Até tem sentido, não é? Mas as turbulências fortes também têm sentido, não tem? Tem. Aqui não tem, ó. Se eu boto aqui os comerciais voos, sentido nenhum. Mas aqui esse as, faz sentido. Então aqui pode ser um substantivo sim, tá? As turbulências são fortes? São fortes. Então aqui não é substantivo, aqui é adjetivo. Então nós temos o adjetivo e depois nós temos o substantivo. Acho que pintei errado, né? Contrário, né? O adjetivo, isso. E o substantivo.
Agora sim. O AIS ali até caberia, mas turbulência também caberia. E aí, se você faz as turbulências fortes, sim, as turbulências substantivo, fortes, adjetivo. Vamos ver as demais? Para ver se esse é o gabarito mesmo? O sul de Mianmar. Bateu, né? Se eu botar o Mianmar de Sul, não dá check. Então, a gente tem aqui, perdão, substantivo aqui e o adjetivo aqui, ok? Então, aqui a gente tem substantivo e adjetivo. Não pode ser o nosso gabarito. Vamos botar aqui o avião da Singapore Airlines. Dá check, não dá check? Se eu botar aqui a Singapore Airlines do avião, não. Então, de novo, ordem que a gente costuma usar de mais habitual, né? O avião substantivo da Singapore Airlines é o nosso adjetivo. Lembrando que ele quer na ordem contrária, como está na letra B. E, por fim, a instabilidade ao sobrevoar, certo. Você bota o sobrevoar, bota aqui, o sobrevoar, o sobrevoar em instabilidade? Não, tem nada a ver, gente. Então, aqui também, substantivo, ao sobrevoar, não é? É verbo, né? Sobrevoar é verbo, nem é adjetivo. Então, aqui é preposição, a e o é preposição e artigo, sobrevoar é verbo. Aqui você não podia marcar nem por um decreto, ok? Então, a única que tem na ordem é a letra B. Primeiro adjetivo e segundo substantivo. Tem que ficar atento ao comando da questão, que ele queria adjetivo e substantivo, tá, gente? Nessa ordem. E aí você vai casando os artigos para você ver onde vai caber direitinho. Ali, o as fortes turbulências até caberia. Só que você tem que fazer troca para as turbulências fortes. Aí sim, ok? Aí ficaria os substantivos turbulências e os fortes, o adjetivo. Letra B. Saideira, para fechar, número 6. Vamos para a tela. Está acabando, gente. Vai ser fácil. Também da Avança São Paulo, qual das palavras destacadas a seguir é um substantivo? Fácil, hein, gente? Vamos lá que a gente vai matar rápido essa. A casa tem uma grande... Aliás, a casa tem uma janela grande na sala, gente. É uma janela grande. É uma característica do quê? Troca de cor, né? Uma característica do substantivo. A janela é grande. Não, gente, eu não tenho aqui um substantivo. Aqui eu tenho um adjetivo. Então, letra A, fora. Letra B. Ganhei um novo estojo espaçoso e bonito. O estojo, substantivo, ele é como? Espaçoso. Característica ao substantivo eu chamo de adjetivo também. Não, esse não é o nosso gabarito. Bonito também é adjetivo, tá, gente? Também está se referindo ao estojo. Então, não posso marcar também a letra B. Tomei um suco de laranja docinho. Um suco de laranja, olha o artigo aqui. Esse é o substantivo. Como era o suco de laranja? Era docinho. Então, aqui eu também estou diante de um adjetivo. Toda palavra que modifica o substantivo é um adjetivo. Letra D. Avisei. Aqui eu acho que avisei ao José, né? Enfim, eu peguei da banca, deixa como está. Avisei o José que precisamos trocar a telha quebrada. A telha, substantivo, quebrada, está modificando quem? A telha. Então, tudo que caracteriza o substantivo eu chamo de adjetivo. E, por fim, só sobrou a letra E, a tempestade. Opa, tenho um artigo bonitão aqui na frente, ó, que é garantidor, que nós temos
Opa, saiu a câmera de novo. Só um minutinho que eu já vou voltar, gente. Bom, voltando aqui, vou botar aqui que eu encostei na câmera, quando encosta na câmera sai. Então, aqui, como eu falei, temos um artigo, a tempestade, ele é o garantidor do nosso substantivo, ele quer um substantivo, portanto, gabarito letra E, ok? Bom, pessoal, eu vou mandar para vocês esse PDF para quem quiser. Me manda um WhatsApp. Esse PDF eu vou cobrar R$ 5. Por quê? Porque eu vou mandar ele com as respostas e com as explicações das respostas, ok? Então, ele é R$ 5. Essa semana eu estou um pouquinho enrolado e eu não vou ter como mandar para vocês nesse momento, ok? Porque eu estou fora do Rio. Mas vocês vão entrando em contato comigo no WhatsApp, que está aí embaixo, e aí eu fico de mandar, vocês podem me mandar mais para frente, e aí a gente depois acerta direitinho de mandar para vocês. Fechou? Fechou direitinho? É isso, pessoal. Ornou? Ok? Antes de ir embora, vamos deixar aqui o recado. Vai entrando em contato comigo que a gente agenda direitinho de mandar o PDF para quem quiser. Ok? O telefone está aí embaixo no campo de descrição. Antes de ir embora, vai lá no Facebook, segue a gente, vai lá no Instagram, @prof. Eduardo Moura. Fechado? Dúvidas? Mandem aqui para mim no nosso campo de descrição. Estou sempre respondendo quando possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua parceria. Não se esquece de inscrever, de ativar o sininho e deixar o like. Muito obrigado. Até a próxima, galera.